agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sempre os cristãos. Rogai por nós. Como vocês devem ter visto aí no programa, apesar do professor ter dito que eu vou falar sobre o mundo moderno, na verdade eu vou falar sobre o humanismo, né? Acabei de ficar sabendo que eu ia falar sobre o mundo moderno. Mas também é verdade que nós encontramos no humanismo os germes, né, do mundo moderno. Quer dizer, muito daquilo que da doutrina humanista vai ser desenvolvida através dos séculos, e hoje em dia, muito do que é a nossa sociedade, muito do que é o modo como nós pensamos, é decorrente dessas doutrinas do século XIV e XV, que foram desenvolvidas no século XIV e XV. Tá? Quando me falaram que eu tinha que falar sobre humanismo, eu fiquei pensando o que falar, porque o humanismo parece um tema tão vasto. Aí eu pensei, bom, na verdade todo o congresso, se é sobre a decadência da Idade Média, é sobre o humanismo. Então, primeiramente, eu pensei em ser bem maldosa e dar o Gil Vicente. Mas imagine! E dar o Gil Vicente, que é o humanista português, que é o que eu estudo, né? Que, na verdade, é minha área literatura. Então, eu pensei em dar o Gil Vicente. Mas, depois, eu pensei que nem todo mundo aqui está prestando a Fulvestre, portanto, o assunto não seria, assim, de tanto interesse. Aí, ainda no campo da literatura, eu pensei no Shakespeare. Porque o Shakespeare, apesar de ser já do século XVII, ele vai escrever as grandes obras dele a partir do reinado do James, do Jaime, né, em português, não precisa ficar bravo comigo que eu falo em inglês, do James I, first, ele vai escrever então as grandes obras dele já no século XVII, mas ele é um homem de mentalidade humanista, a gente vê isso lendo as obras dele. Né? Lendo o Hamlet, a gente vê, ele é contra a razão, tanto no Hamlet quanto no King Lear, a gente vai ver que o mundo está de ponta cabeça, que o que é certo é a loucura, que a razão engana o homem, ele vai ser contra uma ordem no mundo, ele vai dizer que esse mundo está desordenado. Mas também, por outro lado, falar sobre o Shakespeare, eu não conseguiria falar sobre toda a obra do Shakespeare em 1h30, vocês também ficariam com uma visão muito pequena do que foi o humanismo. E também porque o Shakespeare, como eu já disse, está separado cronologicamente dos primeiros humanistas. Então eu pensei numa outra área que eu gosto bastante, que é a política. Então eu pensei, não, vou dar o livro do Kenton Skinner sobre as fundações do pensamento político moderno, que ele diz que justamente o pensamento político moderno tem suas raízes no humanismo, e vai estudar como foi que na Itália, ao querer se defender os ideais de liberdade, os retóricos vão se voltar para os temas clássicos. Só que também a política seria um campo também muito pequeno para nós entendermos o que é o humanismo. E quando eu estava pensando em todos esses autores, eu pensei também que a própria gama de autores que há nos mostra o que eu deveria estudar, que é as características gerais que fazem com que esse movimento, essa doutrina, possa ser adotada por homens tão diferentes. Então, o que é que tem nessa doutrina humanista que possa ser dito que o Shakespeare é humanista, que já no século XVII, que o Marsilio Ficino é humanista, o Petrarca, o Dante Alighieri, São Tomás Moros, tá? Porque São Tomás Moros vai ser santo só por causa do martírio, vocês conhecem a história da vida dele. Ele vai ser amigo do Erasmus, que vai ser quem vai difundir o humanismo por toda a Europa do Norte, eles dizem, né, Northern Europe. Ele vai difundir essas ideias, que eles dizem principalmente que o Erasmo vai defender uma reforma da igreja, um estudo dos clássicos para reformar a igreja. Então, São Tomás Moros é amigo do Erasmus, escreve a Utopia. No entanto, ele vai ser santo no final, porque ele se converte, né? Ele fica a favor do Papa contra o rei na questão do matrimônio, e ele acaba morrendo mártir. Só por isso que ele é santo. Então, o que une homens tão diversos? E é exatamente sobre isso que eu vou tentar falar. Então, os principais aspectos da doutrina humanista e suas consequências nos vários campos de conhecimento. Evidentemente, eu não vou poder me aprofundar em nenhum outro, porque cada um desses autores daria uma aula. Se nós fôssemos falar sobre o Marsilio Ficino, sobre o Pico della Mirandola, o Petrarca, o Dante, eu poderia ficar aqui falando, quer dizer, eu não, mas uma pessoa que tivesse estudado eles poderia ficar aqui falando durante um grande tempo. Tá? Tá vendo? Tá vendo a língua dela? Ela confessou agora, hein? Ela pode... A primeira
assim, questão que se coloca ao estudar o humanismo são as duas acepções do termo. Quer dizer, o termo humanista, por causa de ser usado muito vastamente, ele vai ser usado de duas formas. A primeira forma, que é a mais conhecida, que todos vocês devem conhecer, é o humanismo como renascimento na literatura e na filosofia. Quer dizer, o resgate dos textos gregos e latinos, da antiguidade grega e latina, na arte e na filosofia. A arte grega sendo vista como bom gosto e a filosofia como bom senso. Então, contra a barbárie, como o professor disse, contra a barbárie da Idade Média, à luz do Renascimento, à luz dos textos gregos. Quem diz isso é o Petrarca, por isso que também ele é considerado um dos primeiros humanistas, porque ele segundo um contemporâneo dele, acho que é Leonardo Bruni, ele diz que o Petrarca foi aquele capaz de ver nos clássicos essa luz que iluminaria as trevas nas quais eles estavam vivendo. Então, a primeira concepção do termo é esse resgate, esse bom senso que teria nos clássicos e que vai ser usado pelos artistas. Então, vocês estudaram também o Camões, por exemplo, o modelo dos textos gregos. Camões, quando ele escreve Camões, quando ele escreve a Odisseia, quando ele escreve os Lusíadas, ele vai seguir o esquema dos textos clássicos, ele vai fazer a proposição, invocação, dedicatória, narração e o epílogo. Então, isso é uma das acepções do termo humanista. O Quentin Skinner, que é esse professor eu não me lembro de que universidade que ele é, uma universidade inglesa, ele vai dizer que já há ecos do humanismo na Itália desde o século XI, que Pisa, ele vai tratar especificamente da política, mas ele vai dizer que já em Pisa, em 1050 e alguma coisa, eles já elegem um senador que vai é eleito pelo povo para governar a cidade. E que esse movimento de defesa da liberdade na Itália começa muito cedo. Mas que, por outro lado, no século XIII, a Itália está totalmente tomada por tiranos. E que, então, os retóricos começam a, junto com os textos deles, colocar que esse cópia, esse modelo dos textos antigos, eles começam a colocar conselhos sobre a política. Então ele diz que o primeiro que se tem notícia é de um autor anônimo, tá, que escreveu um texto chamado Dictamen, que é de 1150, em que ele, nesse texto, ele tem modelos de carta que o estudante vai escrever para os pais. Então, nessas cartas, diz lá como é que o estudante conta para os pais que ele está se saindo muito bem, e como ele é estudante, isso eu me identifiquei bastante, e pedindo uma ajuda financeira, né, para o pai. Então, é isso que ele tenta ensinar. E, junto com isso, ele coloca no final uns conselhos sobre duas coisas que vão ser bastante importantes para o humanismo. Primeiro, um conselho como se faz para convencer a cidade a contratar arqueiros para defendê-la contra o imperador. E segundo, como fazer para, então, essa primeira conselho que ele dá em questão da liberdade, e a segunda é como fazer com que uma pessoa que tenha roubado alguém, é uma questão de justiça, né? Como alguém que tenha roubado um concidadão seja punido. É interessante que eles colocam só se for alguém da própria comunidade. Quer dizer, já começa a dizer que a moral é uma coisa específica e não que vale para todos, porque o roubo vai ser condenado em todos os lugares. Nessa carta específica, não. O roubo é uma coisa condenada se for feita contra um outro cidadão, da mesma, né, do seu compatriota, que mora no mesmo lugar. E isso vai se multiplicar no século XIII. Esses comentários, junto com os textos de retórica, conselhos políticos. Depois isso se junta a uma tradição, uma tendência francesa, das escolas das catedrais francesas, de dizer que não adianta só se estudar os clássicos, mas que também deve se estudar o que eles disseram. Então, não só os modelos, mas também os valores. Mas também os valores que eles passam através desses textos que eles começam a recuperar. E os estudantes, ao começar a estudar esses autores, eles começam a prestar atenção também em quem foram os homens que escreveram esses textos. Então, se são textos tão fantásticos, quem foram os homens que os estudaram? Então, vocês começam a ver aí que a gente começa a passar para o segundo
tema, a segunda acepção da palavra, que é o humanismo como alma do renascimento. Quer dizer, que é o resgate desses valores, não só dos textos gregos, mas dos valores pagãos. De colocar esses homens gregos, esses gregos e latinos, quer dizer, esses grandes sábios, como homens cuja vida importa, como que o pensamento deles começa a ser digno de nota. Tá? E aí, uma coisa que eu acho que a Dona Ivone já comentou ontem, é que é ingenuidade achar mesmo que eles iam fazer um resgate dos textos gregos e não pegar junto as ideias, que eu acho que eu já deve ter comentado ontem, né, que eu não assisti a aula. Sobre isso, Mas sobre a questão das ideias nos textos. Isso, então, mas como as ideias passam através dos textos. Quer dizer, todo autor inteligente escreve, nenhum livro bom, um livro escrito por alguém inteligente, é um livro ingênuo. O autor sempre passa ideias. E quando nós vamos ler esses livros, por mais que nós não queiramos, nós vamos pegar essas ideias. E tanto pior, quanto mais a gente não percebe que a gente está bebendo dessas ideias. Porque a gente adota essas ideias sem fazer um esquema racional delas. Então essas ideias vão passando, e é isso que acontece no humanismo. É claro que eu estou dizendo que quem vai fazer isso ingenuamente são esses estudantes que vão ver esses textos. É claro que quem quis que esses textos começassem a ser estudados tinha a intenção de que justamente isso acontecesse. Que os valores gregos passassem para as pessoas que estavam estudando. Então o humanismo aparece mais do que só o resgate, mais como só modelo dos textos antigos, como uma doutrina, como uma nova forma de ver o mundo. Tá? Ele resgata todos os valores pagãos e vai contra a Idade Média, isso também o professor já disse. Por quê? Porque coloca o homem como centro de tudo. Então, o humanismo, ao resgatar o paganismo, ele tira Deus e coloca o homem. Tá? Porque também o que se vê muito aqui, essa resgate dos textos gregos não é uma questão de que na Idade Média não se conheciam os clássicos. Pelo contrário, quanto mais a gente estuda a Idade Média, mais a gente vê que há muitos comentários sobre os textos antigos. Os mais conhecidos, o professor citou, o senhor falou Santo Agostinho? Não. Mas os mais conhecidos, você, Santo Agostinho comenta Platão, e o São Tomás de Aquino, que comenta o Aristóteles. Quer dizer, o problema todo não é o conhecimento ou não dos textos antigos, mas sim a adoção dessas ideias antigas. E para a Idade Média, quando se estuda esses textos, quando se estuda Aristóteles, quando São Tomás está estudando Aristóteles, para ele não é importante o homem Aristóteles, mas sim a verdade. Porque o conhecimento visa a verdade e não os homens específicos. Não que não tenha se dado dignidade para Aristóteles, porque São Tomás mesmo, acho que ele se refere a Aristóteles de um jeito, a gente chama de o filósofo o tempo todo. Então não é que não há dignidade nesse homem que pensou, mas o mais importante é se, através do estudo do Aristóteles, nós chegamos numa verdade. Uma verdade, que isso é que o humanismo vai contra, uma verdade que vale para todos os tempos. Já o humanismo, não. O que vale para o humanismo é aquela verdade circunscrita no tempo histórico. O Aristóteles é bom, quer dizer, a lógica aristotélica é boa para aquela cultura grega do século IV a.C. e não vale hoje em dia. E isso, então, vai se referir a um outro ponto que eu coloquei aí, que é o apego dos humanistas à história. Tá? Por que eles, então... São historicistas. Eles são historicistas. Mas antes de eu entrar nisso, eu esqueci de dizer que, ao voltar, resgatar os valores gregos, os humanistas, eles voltam 2000 anos na história. E por isso, eles vão fazer uma arte, uma filosofia totalmente elitista, para usar um termo moderno. Né? O humanismo, ele é elitista, quer dizer, ele se desvincula de uma cultura popular. A Idade Média, que eles tanto atacam como a Idade das Trevas, era, para usar um outro termo moderno, muito mais inclusiva do que o humanismo. Né? Porque se vocês viram no gótico, nas catedrais, o povo conseguia entender. Era uma cultura
que apesar de ser, como o professor disse, o conhecimento que leva a Deus, de ser altamente teológica, ela também falava para os mais humildes. Enquanto o Renascimento, o humanismo, e depois que vai desdobrar no Renascimento, não, ele vai falar para um grupo de pessoas e separa a cultura popular. Separa a cultura popular da cultura da elite que vai comandar. Essa separação é uma coisa interessante. A separação da arte clássica do Renascimento é separação, fazendo do Renascimento e da arte clássica uma arte aristocrática. O povo não entendia aqueles aristocratas que falavam imitando os gregos, né? Por Júpiter, alguns vestidos até maneira antiga, de 2000 anos antes. O Renascimento era anacrônico, completamente anacrônico. É separação da língua popular, da arte popular, que a arte é uma maneira de expressar. A arte popular separada da arte aristocrática vai ser uma das causas de separação do povo da aristocracia, da nobreza, e que vai preparar a guilhotina. Uma arte, uma expressão verdadeira, cultural, ela deve incluir todo o povo. Não há nenhuma flor aristocrática que não veio da raiz lamacenta do povo lá embaixo. Só o povo é que pode produzir coisas elevadas através de uma elite. Mas uma elite de verdade, não do dinheiro. Uma elite de verdade significa um grupo social que está disposto a fazer tudo pelo bem do próximo. Isso que é a definição de nobreza. Nobre é aquele cujo caráter o leva a usar todas as qualidades que tem em proveito dos outros. Isso é nobre. Não o príncipe Charles. Então, essa questão do resgate dos valores vai ser uma base do humanismo. Que é exatamente o que eu chamei ali no esquema de uma cruzada contra Deus. Muito boa, filha. Exatamente o que é o humanismo é um ataque contra Deus em todas as áreas do conhecimento. Olha, filha, essa frase aí é muito bom para fazer um constante. O humanismo é uma cruzada contra Deus. Anticruzada. É isso mesmo. É uma colocação do isso homem mesmo. E o Vaticano II está nisso. Uma cruzada contra Deus, porque ele é humanista, antropocêntrico. Tá? Mas uma coisa interessante é que quando a gente analisa, né, então, essa mudança de mentalidade do antropocentrismo, do teocentrismo para o antropocentrismo, não é só uma questão de ficar bonitinho na lousa, né, quando a professora coloca lá o antropocentrismo e o teocentrismo. Não. É importante que a gente veja quais são as consequências, as implicações e o alcance de se tirar Deus do centro de tudo. O professor já falou um pouco aqui, dando a imagem da roda. Vamos ver agora como isso se manifesta na política, eu vou falar um pouco, e na filosofia bem pouquinho. Deixa eu ver. Sim. Daqui eu estava lembrando, quando eu estava preparando essa aula, eu estava me lembrando das minhas professoras na escola, né? Elas sempre colocavam, quando chegava a parte do antropocentrismo, como se fosse uma euforia, né? Agora chegou o bem, nós nos livramos das terríveis amarras de Deus, acabou a obscuridade, chegamos no ápice. O homem chegou aqui, chegou no ápice do seu saber, agora nós vamos encontrar a felicidade total. Só que lá pelas tantas, no final da aula, essas mesmas professoras reclamavam, porque esse mundo de hoje está sem moral, a corrupção, mentira, parece que a gente não tem objetivo nenhum. Para onde estamos indo? Então, justamente que essas minhas professoras, tanto de história quanto de literatura, que quando eu estudei o antropocentrismo, o que elas não explicavam para a gente, o que elas não viam, era a ligação entre essas ideias que elas colocavam como o ápice da humanidade e as consequências dessas ideias no mundo atual. Quer dizer, essa falta de moral, a colocar o homem no centro de tudo, tirar Deus, tirar os mandamentos, é óbvio que o mundo ficaria sem base. Você quer falar alguma coisa? Não. Tem um professor americano, chama William Offuls, escreveu um livro que é Requiem for Modern Politics, quer dizer, o Requiem da política moderna, em que ele vai tratar exatamente disso, de como, começando no Renascimento até os dias de hoje, houve se gastou a moral. Ele diz que isso não acontece logo no começo. Por quê? Porque no começo ainda tinha a igreja e a família, ele diz. E que a igreja e a família não acabam com o humanismo, elas continuam, quer dizer, a igreja nunca vai acabar, mas enfim, que a influência da igreja não acaba de uma vez, que enquanto
a influência da igreja foi possível, a política se sustentou. E ele defende a tese de que a política moderna está acabada, que ela não consegue mais dar parâmetros para a sociedade. Daqui a pouco eu vou explicar. Ele escreveu isso depois da eleição. Não foi, professor. O senhor vai ver o que o Maquiavel fala sobre o príncipe Almura. O príncipe? Então, por quê? Justamente tirar Deus significa inverter a ordem do mundo. Então não adianta reclamar depois que o mundo está invertido, porque foi justamente o homem que quis isso. Isso eu sempre explico para os meus alunos quando eu estou dando renascimento, que é como se eles, crianças, quiserem se libertar do pai, né? Então tem que arrumar a cama, tem que ir para a escola, eles resolvessem morar sozinhos. A primeira semana ia ser uma beleza, né? Então nada de escola, nada de arrumar a cama, nada de lavar a louça que sujou. Na segunda semana vocês imaginam como está na cozinha. Né? Na terceira semana acontece um problema. Então eles vão ter que ligar para alguém. Não pode. Não vão poder ligar para o pai. Então exatamente o que o humanismo fez foi isso. Colocou o homem como causa e como solucionador de todos os problemas do mundo e tirou o apoio do homem. Tirou Deus. Que é exatamente se o homem agora ele é responsável pela sua felicidade e ele não tem a quem recorrer. Não tem ninguém. Né? O humanismo fez com que o homem ficasse sozinho. O humanismo fez o homem ficar sem pai. Sem pai. O homem do humanismo é o órfão do universo. E que não tem quem o defenda. Claro. Né? Está muito bem falado. Não tem quem o ajude. Né? Então, essa promessa de felicidade do humanismo colocou a felicidade em nós mesmos. Só que cada um sabe dos seus próprios problemas. Encontrar a felicidade de mesmo e encontrar o caos. É o caos, né? É claro, todo mundo aqui gosta de ter a quem recorrer. O humanismo tirou a nossa instância superior aí a quem recorrer. A gente pode nem culpar mais a Deus, né? Porque ele fala assim, isso é a providência divina que quis que eu fosse assim. Agora não pode mais culpar. A culpa, se por um lado a felicidade é boa, né? É bom, vou fazer o que eu quero, a busca do prazer. Por outro lado, quando essa busca do prazer prova-se errada, o homem cai num desespero total, que é exatamente o que se vê nas peças do Shakespeare. O homem está num desespero que ele não consegue resolver os problemas que ele mesmo se colocou. Muito bom. Né? Então, a primeira coisa que eu coloco como antropocentrismo é exatamente essa questão do homem como causa eficiente e causa final de todas as coisas. Tá? O Marcílio Fitino vai dizer que, amando a Deus, nós amamos a nós mesmos. Quer dizer, que Deus, isso eu vou explicar um pouco mais para frente, como é a teoria dele de que Deus, o Logos, está no interior do homem, que é uma revelação permanente. Vaticano II diz a mesma. Vaticano II, Gaudium et Spes, número 3. Deus colocou a semente divina na alma do homem. Né? Ele diz também que o homem é um microcosmos, né? um resumo de todas as coisas. Que todas as coisas do universo convergem para o homem. Então essa é uma explicação mágica, né, do antropocentrismo. Como eu disse, eles vão dar várias explicações. Vai haver a explicação mágica, vai haver a explicação também racional e política de por que o homem é o centro de todas as coisas. Tá? O Pico della Mirandola, ele também compõe um texto chamado De Hominis Dignitate, né, a dignidade do homem, em que ele diz que o homem é centro de toda a realidade. Como que ele diz isso? Ele diz que todas as coisas... Tudo que existe tem uma natureza que condiciona a sua atividade. Então, por exemplo, o leão age leoninamente, o cão age caninamente, o homem não. O homem não tem nada que condicione a sua natureza. O homem se faz agindo. Portanto, a única coisa que constrange o homem é a liberdade total de fazer o que quiser. Né? Ele até diz aqui, olha... Ele tem o poder de construir com suas mãos o altar da glória ou as cadeias da condenação. Nossa, eu achei tremendo isso. Né? Então, quer dizer, o homem, ele é pai de si mesmo. Ele se faz. E essa imagem e semelhança de Deus, né, do homem, não é por causa da graça santificante, mas porque o homem tem liberdade de fazer o que quiser. Tá? Para quem não entendeu, o Pico responde:
Por que procurar em vão com o intelecto aquilo que alegramente se pode conseguir com amor? Né? Então não tenta entender racionalmente. Né? A vontade humana é suprema, ela é a causa de todas as coisas. Não Deus, mas a vontade humana. Tá? E se eles são, então, pela liberdade da vontade humana, quer dizer, a vontade humana é capaz de todas as coisas, é óbvio que eles não podem aceitar a escolástica. Por quê? Porque a escolástica subordina o conhecimento a Deus. E se não pode haver nenhum tipo de subordinação, não pode também haver nenhum tipo de hierarquia, como o professor colocou, do conhecimento. Se o conhecimento das coisas do mundo serve para se alcançar a Deus, não pode. Por quê? Também porque não existe Deus. Deus foi tirado. Se Deus foi excluído do mundo, o conhecimento humano tem que ser totalmente natural. Se a escolástica diz que a fé auxilia a razão humana naquilo que ela não pode compreender, se tira a fé, o conhecimento humano vai ser só daquilo que a razão humana pode compreender. Que é uma outra questão interessante do humanismo, que o humanismo, ao querer exaltar o homem, ele está sempre downshifting, diminuindo o homem. Porque se antes a razão humana, com o auxílio da fé, era capaz de compreender grandes coisas, agora não. A razão humana é capaz de conhecer só o mundo natural. Não é capaz de conhecer mais nada. Tá? Sim. É uma coisa que eu já comentei, que a escolástica sempre ela vai procurar chegar à verdade. Enquanto para os humanistas, a verdade é uma coisa particular. E é por isso que eles também vão defender a história. Porque justamente a história é um conhecimento particular do homem. Já dizia isso Aristóteles na Poética, né? Ele diz que enquanto a literatura traz um conhecimento universal, a história é um conhecimento particular. Quer dizer, a história estuda homens particulares. Por quê? Porque a verdade, para eles, que está acessível ao homem, é a verdade das coisas do mundo. Por isso que eles vão se voltar para os textos gregos e para os textos antigos, porque a verdade que o homem pode conhecer é aquela verdade daquele momento histórico. Não uma verdade universal que serve para todos os tempos, mas uma verdade que está restrita a um tempo histórico. Por isso que o Garin, que é um autor italiano, ele é italiano, né? Eugenio Garin, que estuda o humanismo italiano, ele vai dizer que a essência do humanismo é uma concepção de história. Mas que concepção é essa de história? Concepção de que a verdade, então, só pode ser conseguida, é uma verdade que está nas coisas do mundo. Por isso que eles têm essa concepção do passado como uma forma de aprendizado, como uma forma de aprendizado de homens particulares, que não transcendem o seu campo histórico. Então, o Aristóteles, ele é bom para os gregos, no século IV, não hoje em dia. O que é uma besteira, né? Qualquer um que tenha lido a política ou lido a poética vê que o Aristóteles está tratando de assuntos que podem muito bem, que dizem respeito também ao nosso mundo, porque o homem não evolui, né? A natureza humana não evolui. Ele dá valores universais. Isso, ele dá valores universais. Tá? Ele diz aqui que o humanismo procurou explicar Aristóteles no âmbito dos problemas e do conhecimento de Atenas do século IV a.C. O humanismo significou, deste modo, uma explicação humana do passado e do mundo. Tá? Então vocês veem que todas essas... eles defenderem a história, defenderem contra a escolástica, é tudo um processo de uma luta contra se tirar Deus do centro. Tá? Essas máquinas já trabalham. Então é um progresso. É um progresso que atrapalha o homem. Eu disse, quando eu estava lendo Não, isso... só atrapalha a mulher. Quando eu estava lendo isso... Só tempo dela se arrumar. Acho que ele apanhou hoje, né? Acho que sim. Bom, como eu inverti um pouco a ordem do esquema aí, porque ontem tinham me dito que minha aula ia ter só 1 hora por causa da missa.
Então, em vez de colocar as consequências lá para o final, eu planejei, preparei, e falando um pouco das consequências conforme eu fosse dando as doutrinas, né? Então, quando eu estava lendo essa questão de colocar a história, que o homem está circunscrito no seu tempo histórico, eu lembrei exatamente do que eu estou estudando, né? Que é do marxismo. É a tecnologia a serviço do homem. Eu me lembrei exatamente do Raymond Williams, que é um autor marxista que eu estou estudando. Quer dizer, tudo que serve, eu estudo Dickens. Então o Dickens, ele não serve para falar de nada que seja comum ao homem. Ele só serve para explicar a Inglaterra do século XIX. E ainda naquele período depois das revoluções de 1848. É para isso que serve o Dickens. E eu também li uma vez uma carta do Marx para alguém aí, também dizendo, para que se estuda os clássicos, né? Não era o por que estudar os clássicos, por que ler os clássicos do Calvino, né? Mas não é esse livro, mas ele diz, por que estudar os clássicos? Ele vai dizer para entender o pensamento daquelas pessoas naquela época. Então, hoje em dia, essa noção de que nós conhecemos, ou nas faculdades, né, assim, em política, por exemplo, eu nunca estudei se era certo ou se era errado. Eu sempre estudei assim, o que foi que o Hobbes disse, depois o que o Locke disse, o que o Rousseau disse, depois o utilitarismo do Bentham, mas como coisas atomizadas, nunca como uma questão geral de conhecimento humano. E a história também, acho que essa questão de estudar a história por indivíduos particulares é uma tendência extremamente moderna. Tem até uma escola, que é a escola de análise, que diz da escola História em Migalhas. Eu não sei. Eu tive um eco disso na faculdade. Eu acho que eu estava dormindo na aula, mas eu me lembro da professora falar alguma coisa disso da escola de análise. Eu lembro que eu fiquei só com isso na cabeça. Lesanala, é isso que É, tá falando? é. Então, professor, não dava essas coisas. Não. Lesanala, parece que é isso. É isso mesmo, né? É história em migalhas. E por que será então que eles querem estudar história em migalhas, né? Eu fiz um dos cursos que eu fiz na história, do mestrado, era exatamente com uma professora que no Brasil representa essa tendência, e ela estava realizando uma tese sobre a história das cadeiras. A menina estudava a evolução dos formatos das cadeiras. Mas olha, eu vi uma vez uma teste. A exploração do ouro na costa da Guiné entre setembro de 1493 e outubro de 1496. Mas é exatamente uma tendência moderna, né? De estudar. Estuda tudo com a lei. Pra quê? Porque isso Como também... se matava pulga na Idade Média, né? Com polegadas. Porque isso também, eu fiquei pensando, é uma forma de também não enxergar Deus agindo na história. Claro. Né? Porque se a gente não estuda o geral, a gente não sabe por que as coisas aconteceram. A conexão, que é uma das coisas que eles odeiam, né? A hierarquia, a conexão, a ligação. Então, eu estudando a história atomisticamente, quer dizer, estudando quem foi São Tomás de Aquino, sem nenhuma ligação com o período em que ele viveu, ou estudando quem foi o Dickens, sem saber das ideias revolucionárias do Dickens, sem saber quais foram as teorias do Dickens, é colocar o homem atomizado e eu não entender como Deus age na Você história. está falando do estudo do átomo, da célula. É desintegrar a história, pegando cada casinho, estudando aquele casinho, só aquele casinho, que não tem relação com ninguém. Por que tem que estudar aquele casinho se não tem relação com ninguém? O primeiro ninguém sou eu, né? Se não tem relação nem comigo, então tchau. É a estratégia da descontextualização do ser humano. Né? Você descontextualiza Claro. do homem de Deus. Né? Num exemplo muito mais cotidiano e muito menor, a gente vai ver isso na mídia, em qualquer jornal que a gente acesse, em que isso é feito de maneira clara, objetiva, em que as notícias ruins, você distribui ao longo do noticiário, para que você não possa fazer nenhuma tentativa de causa e efeito. Então você fala do problema político aqui, depois você vai falar de um jogo que aconteceu em tal lugar. Claro. Então você descontextualiza a notícia. Destruir o conjunto, a visão de Você conjunto. destrói a visão de conjunto. Agora, quando se tem a visão de conjunto, não se entendeu nada. Exatamente. É como aquele que quer ver uma pintura colocando o nariz na pintura, né? A minha área é a área econômica. Em vez de ver a pintura, ele vê uma mancha preta. Mas é exatamente isso que eles querem, né?
É. Isso. Aí aqui, ó, o bom exemplo do Vilela, como uma formiguinha descrevendo um tapete. Ela só descreve o alto e as ladeiras, subida e descida dos fios. Ela não vê nem o desenho no tapete. Mas eles estão fazendo uma campanha para não se, quer dizer, para se tirar tudo que é sobrenatural, é óbvio que eles têm também no conhecimento, não só o conhecimento da filosofia, mas também o conhecimento da história, tirar a possibilidade de a gente entender que existe Deus. Claro. Não é? Porque se a gente não vê Deus agindo, nós não vê a providência de Deus. Claro. Eles querem tirar a providência de Deus e a gente vê a providência de Deus na história. O personagem principal da história Não é é Deus. Deus, é a luta, né? Quer dizer, tira essa questão de que a vida é uma luta, né? Claro. De Deus e contra os inimigos de Deus. Claro. Então eles atomizam também a história. Pois é, a TV Globo, na confecção do Jornal Nacional, ela tinha um esquema gráfico de triângulos, de uma notícia seguida de outra. O critério era uma notícia boa, um triângulo para cima, seguida de uma notícia ruim, para ter um equilíbrio Tá vendo? para não botar para baixo notícias seguidas. Então, Não as deprimir nem notícias exaltar. eram É ser equilibrado. escolhidas, Desconectando triângulo para baixo, triângulo para cima. Tornando tudo desconexo. Não se mexer também. Claro, exatamente. o que fosse uma seguida, por isso que a Fátima Bernardes, ela acaba de contar uma tragédia e em seguida ela abre um sorriso para falar do Campeonato Brasileiro. Quem é essa? O gol É a Ângela, da mas é a Ângela, né? caiu e matou 154 pessoas. O Campeonato Brasileiro, com seus gols, eles têm um esquema gráfico para isso. Exatamente para a gente. Essa relação da questão da causa e efeito, a gente estuda muito em literatura, né? Como em literatura se trabalhou para se tirar a relação de causa e efeito. Né? Então, isso vai ser pensado em todas as áreas. Né? Então, desse modo, para os humanistas, a história vai ser maior que a teologia e que a filosofia. Nesse sentido, do estudo do homem em Claro, particular. a teologia e a filosofia Claro. são absolutamente universais. Esse aqui é simplesmente um particular. Particular. Não sei se ficou claro isso. É o nominalismo no conhecimento histórico. Isso. Não sei se ficou claro, isso é bem importante. Tá bem, filha, tá bem bom. Tá? Então eles vão dizer que o pensamento do homem é muito moderno isso daqui. O pensamento do homem é produto de uma certa cultura, resultado de experiências parciais só? e Tá particulares. vendo só? Não fruto de uma reflexão sobre o mundo que é válida para todos os Imagina, seres. quem falou isso aí? Eu peguei do Gari. Mas ele criticando o mundo atual, né? Não sei. Descrevendo o humanismo. Escrevendo o humanismo, né? Ele Muito bom, critica. muito Mas é exatamente isso que o humanismo Muito vai bom. dizer, que é extremamente moderno. A gente estuda isso todos os dias. Assim, não existe curso, na hora que eu já passei por várias faculdades, mas não existe curso em que a gente não é ensinado só o Bentham foi importante no século XIX por conta disso e aquilo. Pois não. É interessante, ela falou da experiência, né, que o homem aprende através da experiência. O Ligório esteve dando umas aulas sobre o protestantismo no colégio. E ele disse exatamente a fé para Lutero. Muitas pessoas pensam que Lutero tinha a fé na Bíblia, que é a Sagrada Escritura, que é a fonte única da fé. Na verdade, não era nem isso. É que a Bíblia, a Sagrada Escritura, na verdade, era um ponto onde a pessoa podia fazer uma experiência do divino. Então a gente vê que o mundo moderno também é extremamente protestantizado, porque o que vale é a experiência. Não é a palavra que transmite nada do conhecimento, mas é uma experiência que a pessoa tem das coisas. Claro, daí o livre exame. Cada um tem uma experiência da leitura da Bíblia. Que Não há um ensinamento para tirar da Bíblia. Há uma experiência, lendo uma frase qualquer, vou ter uma iluminação. E isso É só um catalisador. E essa é verdade tanto para os gnósticos, né, porque parece uma questão tão mística, uma experiência mística, mas também para os materialistas. Né, porque também no marxismo existe essa questão da experiência, quer dizer, uma crise, eles estavam toda hora de uma crise de experiência no mundo. Claro, o que determina tudo é a praxis concreta. Concreta, né? E essa luta, eu vou falar um pouco mais tarde, essa luta da praxis e a teoria vai ser também importante para o renascimento, para o humanismo. Tá? Um outro desdobramento, então, desse colocar o homem como valor de tudo, vai ser na política. Né? Essa tirada
tudo que é transcendental, isso aparece também no pensamento político. Por quê? Sabe, o objetivo da política é estudar a sociedade humana, quer dizer, estudar como o homem se organiza, e a política não é só uma ciência especulativa, mas ela também é uma ciência prática, então também dar regras de como o homem deve agir para conseguir o bem comum. Né? O que é o bem comum? O bem comum é dar a todo homem tudo aquilo que ele necessita para viver bem, segundo a virtude. Isso é a definição de Aristóteles do que precisa para o homem viver bem. Então esse é o objetivo da política. Mas olha que coisa interessante. Viver segundo a virtude. Exatamente que as invenções modernas não sabem. A virtude não entra em nada na questão da empresa, da pólvora, em nada. Não é? A invenção é só para viver bem, mas não de acordo com a virtude que se vai ter na E a verdade. virtude era uma coisa do século IV antes de Cristo. Era disso que Aristóteles estava falando, não de uma virtude universal. Mas aí, na Idade Média, São Tomás, comentando o texto que os medievais eles não conheciam, né, os textos antigos, São Tomás vai comentar, né, então São Tomás comenta a política do Aristóteles e ele diz que é verdade que o fim último da sociedade humana é chegar ao bem comum e dar ao homem aquele que necessita para viver bem. Só que o homem não tem só uma finalidade natural. Claro. O homem também tem uma finalidade sobrenatural. E, portanto, o Estado, a sociedade, tem que não somente visar o fim natural do homem, mas também o fim sobrenatural. E, portanto, o Estado tem que ser ligado à Igreja. Contra o Vaticano Isso, II. totalmente eles imaginam se estrebucharem. Contra o os Vaticano II. humanistas. O Sílabus de Pio IX dizia isso, porque uma tese oposta. E o Vaticano II defendia a tese oposta. O Estado tem que se separar da Igreja, da liberdade de religião. Isso. O São Tomás diz que eles são poderes distintos, mas não separados. Quer dizer, eles são poderes distintos, porque o Estado não deve interferir nas coisas da Igreja. E a Igreja não deve interferir nos assuntos do Estado, a não ser que o Estado, uma lei do Estado, lese o fim último do homem. Então, se o Estado promulga uma lei que é contra, que impeça o homem de conseguir o seu fim último, a Igreja pode agir. Portanto, pois não, alguém levantou a mão? Não? Achei que alguém tinha levantado. Tá? Portanto, a sociedade humana, ela tem que ter a Igreja e o Estado, e eles devem ser unidos. Porque o homem tanto necessita de uma vida material quanto de uma vida sobrenatural. Quem vai dar os instrumentos da vida sobrenatural do homem é a Igreja, não é o Estado. Quem vai dar os instrumentos da vida natural do homem é o Estado, não é a Igreja. Mas a Igreja, o Estado está subordinado à Igreja. Isto é, o Estado tem que ir à missa. Então a gente viu que a política medieval, Tem que ir à missa ouvir o sermão. a política medieval é teocêntrica. Tem que adorar Cristo na hóstia e tem que ouvir o sermão. A política medieval é teocêntrica. E a felicidade do homem, que também é o fim da política, né? Quer dizer, o fim da sociedade é que o homem encontra a felicidade, que é esse bem comum. A felicidade do homem está, para a política medieval, está em Deus e não aqui nessa terra. Ao contrário da política que nós vamos ver aqui no humanismo. Porque eles negam esse fim sobrenatural da política. E até uma coisa bonita, São Tomás diz sobre governar, né? Que governar é conduzir a um bem. E que a finalidade do governante, pensem só no mundo, conduzir aqueles que lhes são subordinados à sua salvação. Olha só. Tá vendo só? Então é exatamente o Lula, né? Então a felicidade do homem então vai ser encontrada em objetos naturais, é a filantropia. Né? Eles vão defender que você deve fazer o bem natural somente para o homem. Porque também essa distinção entre o Estado e a Igreja não quer dizer que o Estado também não deva trabalhar para o fim último, porque o Estado tem que trabalhar para o fim último do homem. Claro, o fim penúltimo está subordinado ao último. Não está subordinado ao outro. Né? E exatamente o grande ataque da política teocêntrica é para tirar o sobrenatural, que a política medieval teocêntrica defende. O grande ataque da política humanista vai ser ao Papa.
a essa subordinação do imperador ao Papa. Por isso que o Dante vai escrever o De Monarchia, né? E o Marcílio Ficino vai escrever o Defensor Pacis. Não, o Marcílio O de Pádua, né? Desculpa. O Marcílio de Pádua vai escrever o Defensor Pacis. Né? Quer dizer, aquele que vai trazer a paz, a felicidade, que São Tomás diz num dos textos dele lá sobre o governo, que é importante que eles consigam a paz. O Marcílio de Pádua, ele deturpa tudo. Dá raiva de ler o Defensor Pacis. O Marcílio de Pádua, ele deturpa tudo que os santos disseram, tudo que os padres da igreja disseram. Ele usa como argumento para provar as teorias dele, que eu já vou falar quais são. Crazy total. Ele usa os próprios padres da igreja, deturpa tudo. É bem interessante como ele faz isso. Tá? Então, esses dois textos, né, do que eu citei, o De Monarchia e o Defensor Pacis, eles vão politicamente ir contra o Papa, a favor do imperador. Tá? Então, a política, desse modo, ela é importante não só no campo prático, como eu disse que para o humanismo é importante a felicidade nesse mundo. Nós devemos estudar o que é bom para a gente ser feliz aqui, mas também ela é um instrumento de se combater a igreja e de se combater o Papa. Tá? E uma outra questão importante aqui, se Deus é tirado da política, também é tirado os mandamentos. Né? Porque fica o único mandamento, que você falou lá, não sei o que falou, né? Que é amar o homem sobre todas as coisas. Né? A única coisa que fica em política vai ser isso. Então a moral também está fora da política. E aí que entra, eu vou inverter um pouco a ordem cronológica, tá? O Defensor Pacis, ele é escrito quase 200 anos antes do Príncipe, do Maquiavel, que eu vou falar agora, mas como o Defensor Pacis é mais importante, eu deixei para o fim. Vou falar primeiro do Maquiavel. É aí que entra a teoria do Maquiavel, que os fins justificam os meios. Quer dizer, se tirou Deus, quem é que se colocou? O homem. No caso do Maquiavel, o que é que se colocou? A liberdade, o bem do Estado. Então, o bem do Estado, para o Maquiavel, está acima da moral. Por isso, quando ele vai dizer do príncipe eleito, né, o príncipe novo ele chama, né, ele faz uma distinção entre o príncipe hereditário, que ele diz que não tem muito, que o príncipe hereditário ele não tem uma tarefa muito difícil pela frente, que ele só tem que manter as instituições com as quais as pessoas já estão acostumadas. O grande problema vai ser o príncipe novo. E ele vai dizer então que o príncipe novo, a grande virtude, que é a famosa virtude do príncipe, é parecer bom publicamente. Ainda que, em particular, ele seja obrigado a tomar medidas que sejam más ou que sejam reprováveis. Deixa eu ver. Então, desse modo, qualquer ação má pode ser justificada pelo bem do Estado. Quer dizer, se for para defender a liberdade do Estado, o príncipe deve agir conforme é necessário. Tá? Ele não chega ainda no Maquiavel, no moderno, que vai dizer que a vontade do indivíduo é razão para todas as coisas, porque ele ainda coloca como bem do Estado, bem comum. Mas vocês veem que já é o caminho para se chegar no individualismo, né? De que a razão, a vontade... O que é que impede de que seja a vontade do príncipe e não a minha vontade? Então, a vontade humana vai se caminhar para que a vontade humana pode fazer o que ela queira, desde que seja para conseguir um bem para ela. A liberdade, no caso. Né? E aí um autor comenta, que isso que eu tinha dito para o professor que parecia muito Lula, que a virtude, que a hipocrisia é indispensável ao governo de um príncipe. Não só que ela é indispensável, como também ela pode ser mantida sem grandes dificuldades por quanto tempo for necessário. Isso diz o Maquiavel no capítulo 18 do Príncipe. Então é muito dizer que o que eles estavam dizendo só valia para o tempo deles, a gente percebe que é uma besteira. Né? Qualquer um vê que isso é hoje em dia. Quer dizer, agir uma coisa publicamente para aparecer no jornal, dizer que não sabia, e outra coisa em particular quando vai receber o dinheiro, que é para o bem comum, né? É para a defesa das teorias deles lá. Então, o bem comum não é nem uma virtude natural, como queria o Aristóteles, nem uma virtude sobrenatural, como defendia São Tomás. Agora é simplesmente a liberdade. Esse que passa a ser o bem comum no humanismo. Tá? Um outro texto interessante, que é o que eu vou falar agora, é o Defensor Pacis
do Marcílio de Pádua. Tá? Esse autor aqui, que estuda, também é um professor de Harvard, que estuda o Marcílio de Pádua, ele vai dizer que ele escreve na década de 50, e ele vai dizer que é uma coisa interessante, ninguém conhecia o Marcílio de Pádua. Ele diz que está falando para clérigos e que ninguém sabe quem é o Marcílio de Pádua. E ele diz que, por que isso acontece? Porque as teorias do Marcílio de Pádua influenciaram tanto os seus seguidores que elas passaram como se fosse deles. Quer dizer, as pessoas, ele cita o Lutero e o Wycliffe, eles, de tal maneira, eles adotaram essas teorias do Marcílio de Pádua que ninguém falou no Marcílio de Pádua, mas sim no Wycliffe e no Lutero. Quer dizer, de tal maneira, essas teorias do Marcílio de Pádua passaram. E a Enciclopédia Católica diz que nem o Ockham seria capaz de escrever o que o Marcílio de Pádua escreve, que realmente é tremendo. Tá? Ele escreve o Defensor Patti em 1324. E olha só, eu vou ler aqui uns pedaços porque são exatamente... Tá? Então, a primeira coisa que ele coloca aqui, todo poder eclesiástico procede da comunidade. Olá, lá. Olha aí, jogo de três. E do imperador, seu principal representante, não havendo limites Quem para falou isso aí? Marcílio de Pádua. Por isso que eu estou dizendo, a Enciclopédia Católica diz que nem o Ockham seria capaz de falar isso. Ele vai muito mais longe que o Dante, né? E até mesmo que o Maquiavel. Né? A igreja não tem líder visível. São Pedro, né? E aí, esse que eu disse que ele vai citar o Evangelho para tentar provar isso, ele vai dizer que São Pedro não recebeu um poder maior do que os outros apóstolos. Poxa, vai ficando segundo, a colegialidade. Isso não. Colegialidade. Qual que é a única coisa que o Papa pode fazer? Convocar o Conselho Ecumênico dos Bispos. Convocar um concílio ecumênico que é superior a ele. Claro. Seus decretos não são obrigatórios. Ele só pode impor às pessoas o que o Conselho Geral... O concílio. Desculpa, eu estou traduzindo do inglês. Que o Conselho Geral decidiu e interpretou. Os bichos franceses. A comunidade elege o padre. Tá vendo só? E supervisiona se os padres estão agindo bem ou não. Isso. Tá? Então a comunidade é tudo. E a igreja só tem um papel secundário. Não, isso daqui, como eles diziam, não tem nada a ver com o mundo moderno. Né? A gente nunca viu isso. Né? Sobre as relações do Papa com o Imperador, o que ele diz? O soberano pontífice não tem poder nenhum sobre nenhum homem, exceto com a permissão do Imperador. O Imperador tem poder sobre o Papa e sobre o concílio. Tá? Qual que é a única forma de ação do Papa? É como representante do povo de Roma. Porque ele diz a uma hora que nunca ficou provado nem que São Pedro foi para Roma. Claro, o budista também, tudo quanto é protestante hoje. Todos os bens da igreja pertencem por direito ao imperador. Claro. Então é o paganismo total, né? A noção de império pagão total, de uma negação da soberania do Papa, assim, na lata. Ele não... E isso esse Emerson aqui, olha o que ele diz sobre o Marcílio de Pádua. Ele diz que Aquino, né, comentando os três grandes pensadores de política. Então ele vai dizer, Aquinas, né, ele fala em inglês, Aquinas, aqui como em todos os outros pontos de sua monumental atividade, é o porta-voz de uma época na história da humanidade que dentro de uma curta geração após ele tinha terminado para sempre. Dante, na obra de Dante, há uma ressonância de uma transição que apenas começava a se traçar claramente na rápida marcha de eventos. Marcílio é o arauto de um novo mundo, o profeta de uma nova ordem social, plenamente consciente de sua modernidade, sem medo de confessar isso. Tá vendo só? Pois não. Isso aqui. Quais são as datas do Marcílio de Pádua? As datas de Marcílio de Pádua? Esse para mim é 1300 e pouco. 1270. 1328, O Marcílio de Pádua é 1300 e pouco. Ele nasce em 1270 e morre em 1342 e publica o Defensor Patti em 1324. Mas 24, Ele fugiu. Então vai ver que pode ser, porque nesse texto aqui ele diz 2 ou 3 anos, ele não é muito preciso na data. Que é o único lugar que eu olhei foi nesse Emerson aqui, nesse professor de Harvard. Isso realmente é uma geração. O Marcílio de Pádua ele foi ligado. O Marcílio de Pádua foi ligado aos franciscanos hereges. Ele fugiu com o Miguel de Cesena e com o Ockham para Baviera, para Pisa, depois para Baviera, com o imperador Luís II contra o Papa João XXII. Pois não. Franciscano.
Não, tô Não, falando não mal. era. Falando mal. O franciscano era o Ockham. Ele estava com o Ockham. É, Ele acho que era leigo. Ele acho que era leigo. Eu não Isso. Ele fez uma revolução na Itália, em Pádua, e participou de outras confusões lá. Ele escreveu essa obra junto com o João de Gandhi. Tudo bem? Tudo bem? Você está falando por causa da geração depois de São Tomás. Geração do Mamone. 1274. Quem? Quando São Tomás, porque ele diz que é uma curta geração depois de São Claro. Tomás. E realmente, São 50 anos só. 50 anos ele já escreve isso, né? Contra Tremendo, tudo né? o que São Tomás disse. É uma coisa assim, contra tudo o que se pensava, né? Porque a ligação dele com os franciscanos era total. Ele depois, Ockham vai ficar brigando com ele por motivos pessoais. Eles se odeiam. Mas só pessoalmente. O pensamento era o mesmo. Todos os franciscanos heréticos pensavam assim. Pensavam como Que nem Frei Boff e o Marcelo de Pádua. Pelo mesmo esquema. todos no mesmo esquema, né? É. É porque é o mesmo esquema de acabar com o sobrenatural, né? E aí ele vai ter que atacar o Papa. Claro. Que é Então, quem- é o triunfo do nominalismo isso aí. que é quem assegura, né, o sobrenatural na terra. Você diz que a igreja não tem chefe visível. Claro. Que cada um faz o que quer também, né? Porque a igreja coloca freios, defende os mandamentos, né? Então, por isso, pelo que eu falei até agora, a gente viu como o relativismo vai se estabelecer. O relativismo na moral, o relativismo na ciência, o relativismo... A verdade não existe, a moral não existe. Quer dizer, o humanismo implanta na vida do homem o relativismo. E a gente volta naquela pergunta, né, no começo da aula das minhas professoras, que o humanismo vai trazer uma felicidade, propôs uma felicidade e respondeu com a dúvida. Né? Então, a contribuição do humanismo foi colocar o homem em dúvida para onde, a velha pergunta, né? De onde viemos, para onde vamos. Quer dizer, o humanismo não respondeu nada disso, pelo contrário, ele procurou destruir todas as respostas que tinham sido dadas até então. Agora, como isso aqui vem do Ockham, dos franciscanos, vem de Dom Escoto. Por isso vocês podem ver como o Papa Bento XVI tem razão de ser em Regensburgo, que foi Dom Escoto que destruiu tudo. E que ele foi o triunfo do relativismo, combinando exatamente com o que você disse. Então. E também porque uma doutrina que é fundada, né, num orgulho, né, porque o homem se dizendo excelente, o homem se dizendo centro de todas as coisas, e uma doutrina fundada na negação da verdade, é óbvio que ela tinha que ser contraditória. Né, porque ao contrário do que diz o Machado de Assis, né, na Igreja do Diabo, só a verdade é una. Né, e a mentira é que divide. Porque lá ele diz que existe vários modos de afirmar, um só de negar tudo. O diabo diz lá pelas tantas no texto do Machado de Assis. Mas a verdade é una. Portanto, o humanismo, ele vai ter duas correntes. Ali, eu coloquei ali. O humanismo, então, se ele é fundado numa contradição, é óbvio que se ele é fundado numa negação da verdade, é óbvio que ele vai ter duas correntes. Ele não pode ser uno. Eles vão então ter uma corrente gnóstica, que é a escola de Florença, do Marcílio Fitino, e a escola racionalista, que vai ser uma escola de Pádua, do Marcílio de Pádua. Tá? O Marcílio de Pádua, eu já falei para vocês, a gente vê que a escola de Pádua é mais ligada à política. Então a gente vê que essa corrente de Pádua ela é racionalista, defensora do cientificismo, que é aquilo que o senhor estava falando na outra aula, né, o lado científico do Renascimento, que também, como o senhor disse, tem lares aí místicos, né, e mágicos também, né, dentro dessa... Porque eles são uma confusão total, tá? Se separa essas duas correntes, mas é óbvio que entre elas há também divergências, né? Então, o Marcílio Fitino e o Pico della Mirandola têm divergências sobre se o homem é microcosmo ou macrocosmos. Tem toda uma série de... Eles também brigam entre si. Mas estão todos de acordo. O inferno e os diabos se dão chifrado. Mas eles estão todos amigos. Então, o que une exatamente... o que une... Chifra lá embaixo. O que une exatamente essas duas tendências é o que eu estava falando aqui agora. Essa luta contra Deus, a colocação do homem como centro de tudo. É isso que une essas duas tendências. Escuta aqui, Érica. Deixa eu te dar um texto aqui que vem a propósito. É do Marcílio Ficino, sobre o humanismo. Né? Olha isso aqui. O homem se esforça para
pequeno, mocinho. O homem se esforça para que seu nome permaneça na boca dos outros para sempre. Ele sofre por todos os animais. Perdão, ele sofre por não ser celebrado por todos, por todo o passado, por todos os países, por todos os animais. Petrarca escrevia cartas, sabe para quem? Para Cícero, para Júlio César. Não sei como o Correio ia levar, né? Mas escrevia, considera tudo. Quer dizer, ele queria dizer que ele só podia ser compreendido pelos grandes filósofos, grandes homens do passado. Talvez ele escrevesse pelos homens do futuro, né? Ele chega assim. A Lula, o grande compreendedor dessa Escuta só mais. O homem então se esforça por ser conhecido por todos, que permaneça o nome dele na boca dos outros para sempre. Certo? Ele mede a terra e o céu, prescruta as profundidades do inferno, e o céu não lhe parece demasiado alto, nem o centro da terra profundo demais. E pois que ele conheceu a ordem dos céus, e quem move estes céus, e para onde eles vão, e suas medidas e seus produtos, quem negará que o homem tem quase o mesmo gênio que o autor dos céus, e que, em certo modo, ele pode ser ele mesmo o Criador de tudo? E o homem absolutamente não quer ter superior ou igual. Ele não tolera de modo algum que haja acima dele qualquer poder do qual ele esteja excluído. Ele, em toda parte, se esforça para mandar, para ser louvado por toda parte. Ele se esforça para que, em toda parte, ele seja tido como Deus. Nossa. Esse é o humanismo. Daí nasceu a ONU. Daí nasceu Paulo VI. Glória ao homem nas alturas. Frase de Paulo VI. Glória ao homem nas alturas. O homem, rei da terra, e agora príncipe dos céus. Ele gritou isso na rádio vaticana quando os astronautas americanos chegaram na Lua. Glória ao homem nas alturas. Para o bem da missa. Glória a Deus nas alturas. É a realização do sonho eficiente do humanismo. O Vaticano II é antropocêntrico. Isso falou Bento XVI. Se ele quer colocar Cristo no centro de tudo, vai tirar o homem. O Papa não pode condenar o Vaticano II diretamente, explode a igreja aí, né? Mas ele está pondo todas as bombas para liquidar o Vaticano II. Então, enquanto na corrente racionalista que vale o conhecimento prático, por isso eles vão dar ênfase na política, pro Marcílio Ficino, o que vai valer? É o conhecimento intuitivo, é o conhecimento místico, né? E ele vai dizer que esse conhecimento é dado, pela pia filosofia. É que ele vai dizer que existe no homem que conhecer-se a si mesmo é conhecer a Deus. Por quê? Porque Deus, na verdade, está no interior do próprio homem, na forma de um logos, que é uma revelação permanente, perene. Quer dizer, não existe uma revelação feita por Deus, que é uma revelação. Não. Essa revelação, ela muda. Ela muda, ela é transitória, ela muda o tempo todo. Porque ela é interior. Ela é interior, o homem tem que ter acesso. Daí o gosto deles pelos poetas. Exatamente, ele é neoplatônico, né, o Ficino, e ele vai dizer, como defende o Platão, né, ele defende no Ion, aquele diálogo chamado Ion, ele vai dizer que o poeta é aquele que faz a ponte entre o homem e a divindade. É o gênio, é o médium. É o médium, exatamente isso. como dizia o romantismo, exatamente como dizia o gênio do Renascimento, exatamente como dizia o modernismo. O modernismo, quando era por São Pio X, dizia exatamente isso. Que a revelação é interior de cada Só que não homem. diz que é o poeta, né? Sim, acho que não precisa não, de mais. cada homem. Não é mais O modernismo é a revelação de cada homem. Ele contou o homem comum, l'homo qualunque, o homem geral. Que Todo exatamente homem tem uma revelação interior, tá claro? Porque todo homem, se concebido no coração de sua mãe, ele já está redimido, ele já está salvo por ser homem. Então, João Paulo II. eu acho que realmente exatamente o modernismo, ele tem um pouco juntar isso daqui, não é? Porque se por um lado a agnóstica ela vai ser elitista, como eu disse, né? Que até chega a dizer que existem dois tipos de homem, né? Os homens que estão iniciados nos mistérios e os que não estão. Essa daqui vai defender a democracia. E no modernismo, a partir do romantismo, justamente o que eles querem é a democratização dessas Claro, por isso que no romantismo, a Pachini diz, o romantismo começa racionalista e termina místico. O romantismo, o modernismo junta as duas.
Então, porque no romantismo já se começa Então, a você tem o modernismo científico, que quer procurar na Sagrada Escritura o mito, como se prova historicamente, que tudo aquilo é falso método histórico crítico, e você tem a revelação interior, que é até a divindade em cada um. Então, o modernismo é exatamente o curto-circuito dessas duas correntes, mágica e racionalista, agnóstica e panteísta. Então, há essa corrente mágica e a corrente racionalista. Tá? E é interessante notar que o pai do humanismo, que é o... eu estava falando do Platão, né? Que ele é platônico, portanto o artista vai ser o poeta é aquele que faz a ponte entre o homem e a divindade. E é interessante isso porque justamente o pai do humanismo, que é o Petrarca, considerado o pai do humanismo, ele também tenta juntar isso. Né? Porque como que ele junta isso? Através da palavra. Porque ele vai dizer que a palavra humana é responsável por tornar concreto o imaterial. Quer dizer, o espírito do homem se concretiza na palavra. E ele então defende que o colóquio humano é elevador, não por não sei traduzir errado, eu ouvi você ler as coisas, é elevador, se quiser... Mas tá bom, se entende. Tá bom, se entende? O colóquio do homem é elevador do espírito, não por causa da moral que se tem nele, mas pelo próprio colóquio do homem. Então a palavra Troca humana... a palavra colóquio, está mais certo. O diálogo. O diálogo. É o diálogo. É o diálogo. O diálogo. Que levou. Hein, Marcelo? Você vê como caia bem, hein? Que nos une, olha o que ele diz, que nos une além do tempo e do espaço, além dos desertos e dos milênios, e molda as nossas mentes. Então, por isso que eles vão defender, depois, que são seguidores de Petrarca, eles vão exatamente defender tanto a política, porque a sociedade humana é forma de elevação espiritual. Fala de eu conversar com os outros, dialogar com os outros. Diálogo é elevador por excelência. Por excelência, promove o encontro das divindades. Né? E também mágica, porque ele vai dizer que é esse poder como se fosse poder mágico mesmo da palavra humana. Toda magia usa palavras. Abracadabra. O padre Abib está sempre usando a palavra, né? É mágico. E aí a última coisa que eu ia falar é do Petrarca, do Cabarantes. Não tem importância. Porque o que eu ia falar eu acabei depois do Petrarca, porque eu achei que ia ter uma Está muito boa. Ele vai dizer, então, Petrarca, que a educação completa do humanista é a teoria mais a prática. Eles vão sempre dizer que há uma briga, uma luta na Idade Média, em teoria e prática, tudo... Claro, em teologia é a prática, né, Carlena? Está vendo aí? Mas como se elas fossem opostas. Que nem eles dizem que a razão Dialética, e a fé é oposta. Né? Eles Então, não creem na encarnação. A própria coisa do Petrarca sobre a palavra aí é uma coisa dialética e não creem na encarnação do verbo. Na encarnação do verbo em Cristo, você tem uma união do divino e do humano. Essa união divina e humana é em Cristo, pessoal, não em nós. o verbo está em nós. Em nós o verbo interior, que é a ideia, ele se expressa na palavra. Mas quando eu expresso uma ideia minha numa palavra, por exemplo, microfone, a ideia do microfone posta na palavra microfone. Não está vendo uma encarnação do microfone na minha palavra. Há uma semelhança com a encarnação do verbo. Tá? A palavra humana é uma coisa esplêndida, porque ela une a matéria, o som vibrando, com uma ideia. Mas não é uma encarnação. É um símbolo da encarnação, uma analogia da encarnação, uma semelhança com a encarnação. Mas não é encarnação. Não é porque o homem é concebido sobre o coração de sua mãe que se dá imediatamente uma encarnação do filho. O Marcinho Vicente falou, ele fala da pia filosofia, da pia devoção. Como é? Pia filosofia ou docta religione. Então, docta religiones. Vendo aqui o Cusa, a docta ignorância, docta religiones, e a pia filosofia de Eckhart. Tá claro? Essa corrente aí que passa pelo humanismo em inglês. Então, o Petrarca vai dizer então, que o conhecimento humanista ele deve juntar a prática e a teoria. Por isso que os homens humanistas têm que ser o gênio, né? Eles têm que ser tanto filósofos quanto construtores. Claro. Então, o Leonardo ele era um hábil pintor e ele ao mesmo tempo tinha filosofia. Ele era um hábil
arquiteto, e ele tinha também o magia, né? E depois uma visão da natureza humana, como se a natureza humana fosse capaz de tudo, né? De um orgulho tremendo. Mas é oficina, Né? Eles vão homem dizer Deus. que, o Petrarca vai dizer, o comentador aqui, acho que é o Gary, fala, contra a noção agostiniana de homem, quer dizer, contra a noção católica de, né, O homem é capaz de qualquer que crime. o homem é capaz de qualquer crime. Então, para eles, a natureza humana é como ela é divina, né? Ela é capaz de fazer qualquer coisa, que é o que diz também o Pico do Nagrano, né? Quando Claro. ele diz que o homem é capaz de criar, ele se faz fazendo, né? Então o homem. Marx, olha aí. O caminho se faz caminhando. Ele tá É vendo? muito interessante, eu acho como né? o racional. Vocês veem político, como, ele cadê o Emílio? Como tudo isso aqui vai para aquelas revoluções que você escreveu lá. E como o professor que deu nota 0 na prova por dizer isso, é um ignorante completo, né? Ou de má fé. Muito bom. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu queria completar essa perguntar uma coisa. Todo esse humanismo que o Marcelo ensina é chamado humanismo hermético. Porque naquele que você me falou uma coisa. Isso. Naquele tempo tinha voltado a ser difundido o Hermes Trismegisto, como se fosse um livro muito antigo. Quem esteve em Roma, na Catedral de Siena, vai ver lá no piso da catedral que paga para ver. Tá certo? Um mosaico espetacular com a representação do Hermes Trismegisto entregando o livro da revelação. O Hermes Trismegisto e Moisés, o novo Moisés. O Hermes Trismegisto é um livro que apareceu no século II, no ano 100 e pouco, e que foi atribuído, alguns diziam, a um antigo egípcio dos tempos mais remotos, ao deus Hermes. Ele se auto-atribuía, Landinho? Era uma Não, falsificação? não, era Ele um não falava pseudo nada. gráfico, não. Se dizia dele. Que o Hermes Trismegisto falava Hermes, ensinando Asclépios. Mas então esse Hermes é um personagem egípcio antiquíssimo, anterior a Moisés, que tinha uma revelação superior de Moisés, porque falava muita coisa de Jesus Cristo, parecendo que tinha conhecido os evangelhos. Claro, foi feito por um japonês no ano 130, 140, um japonês chamado Jacob Goldberg. No século II ele se difundiu muito, depois desapareceu. Com o Renascimento se voltou a falar dele, juntamente com os livros tibetinos. O Hermes Trismegisto é um livro totalmente gnóstico. Para ele o homem é divino, tá certo? E ele ensina o Hermes como fazer magia, como fazer, por exemplo, as estátuas falarem, como fazer com que os espíritos celestiais, os arcontes, que fala Platão e a gnose, que habitam as estrelas, possam aparecer ao homem e como o homem pode obrigar os deuses a obedecer a ele. O Marcelo Ficino, então, acreditava totalmente no Hermes Trismegisto. O Marcelo Ficino foi pago, financiado pelos Médicis de Florença, e ele vivia num grande palácio lá, em que ele tinha uma capela para Platão e uma capela para Austin. Ele era padre, claro, porque todas essas coisas ruins vêm de padre. O padre é o homem que é capaz de pegar um pedaço de pão e estender o corpo e transubstanciar. É o homem que estava sentado atrás da grade, agora está sentado em manga de camisa, no confessionário, né? E que diz para você, depois de os pecados, eu tenho a opção dos teus pecados no meu Pai e no Espírito Santo. E dá uns conselhos completamente absurdos. Mas ele tem o poder de dar absolvição, em nome de Deus. O padre transubstancia e dá o perdão. Quando o padre renega a essas funções, da boca dele só vem coisas ruins. É o que aconteceu com o Marcelo Ficino. O Marcelo Ficino foi o grande mestre da Academia de Florença. É uma sociedade semi-secreta, a qual pertenceram todos os grandes pintores do Renascimento, escultores. Verrocchio, por exemplo, escultor, Leonardo, Sandro Botticelli, Pico della Mirandola, Poliziano, uma porção deles, todos instruídos na gnose hermetista, porque o hermetismo era uma gnose. Eu quero contar só algumas coisas, já contei para vários. O Marcelo Ficino, ele fazia uma distinção entre a magia natural e a magia diabólica. A magia natural seria uma forma de ciência. A magia diabólica seria por meio de encantamentos, provocando o aparecimento
demônios e fazendo os demônios trabalharem para o homem. O homem é o verdadeiro Deus, capaz de submeter a ele as potências do céu, os anjos e os demônios. A magia natural seria, por meios mágicos, dominar as forças da natureza, enquanto que os racionalistas procuravam, por meios científicos, dominar as forças da natureza, outros procuravam dominá-la por meio de receitas mágicas. Newton vai viver alguns séculos depois, ou 200 anos depois. Newton tem 75% dos escritos dele de magia negra. A magia diabólica? É Não é claro, magia natural? seguidor Jacobin. O que dizia o Marcelo Ficino de magia natural? Eu sei, mas o outro estava procurando isso ou não? Claro, Jacobin é gnóstico. Ele julgava que significaria famoso por meio da magia, e não por meio dos escritos científicos, 25% dele tratando da ação e da reação, ou então da lei da gravidade. Ele acabou ficando famoso pela lei da gravidade que ele escreveu e pelas descobertas físicas e matemáticas dele. Mas ele era um feiticeiro. O Marcelo Ficino, embora distinguisse a magia natural da magia diabólica, ele era um feiticeiro. O que ele chamava de magia natural era feitiçaria. Isso aqui que eu vou contar para vocês é tirado de um livro chamado de um tal E.P. Walker, da uma grande universidade americana, que tem um livro interessantíssimo. Spiritual and Demonic Magic, from Ficino to Campanella. A magia espiritual e diabólica, de Ficino até Campanella. Então ele conta como Marcelo Ficino fazia magia natural. Então, Marcelo Ficino, padre, ele estudava tremendamente o hermetismo, o livro de Hermes, e procurava realizar duas coisas. O domínio das forças astronômicas, dos espíritos dos planetas, que assim como havia uma partícula divina em cada homem, havia um espírito planetário, Saturno, Marte. Por isso que os antigos adoravam Saturno, Júpiter, Marte, Vênus. Não era o planeta, era o espírito do planeta. Eles não adoravam o porco, adoravam o espírito de porco. Não adoravam a onça, o espírito da onça. Né? Então, o Marcelo Ficino fazia o seguinte: os dias da semana, como vocês sabem, são dedicados aos astros, os antigos. Né? Então, segunda-feira em inglês, Monday, Getsuyo, dia da lua. Tá certo? Lundi, em francês, Lunedi, dia da lua. Lunes, em espanhol, dia da lua. Saturday é dia de Saturno. Friday é dia de Freia, Vênus. Claro? Quarta-feira é dia de Mercúrio. Então, cada dia era dedicado a um astro. Então, cada dia o Marcelo Ficino fazia uma cerimônia tentando atrair o espírito da lua. O espírito da lua é muito variável, né? Às vezes desce de lua. O espírito de Marte, que é o espírito brilhante, o espírito de Mercúrio, e daí para fora. Então, cada dia queria fazer cerimônia, ele se vestia com uma roupa relacionada, cuja cor é relacionada com aquele espírito planetário. Porque, segundo os textos herméticos de Hermes, a lua teria ação especial sobre certas pedras, sobre certas plantas, sobre certas cores. Mercúrio também, respectivamente, outra cor, outra planta, outro ser, outro animal, e assim por diante. Que era possível, então, fazer esses espíritos baixarem à Terra. Então ele põe uma roupa com a cor relacionada com aquele Deus, com aquele demônio do planeta. Depois ele queimava uma planta, fazia fumigações com incenso, com uma planta relacionada com aquele espírito. Punha nos dedos anéis e pedras preciosas relacionados com aquele Deus. E cantava um hino órfico, um hino de Orfeu, tocando uma cítara com uma música relacionada com aquele espírito. E então, fazendo tudo isso junto, puf, baixava lá o Espírito Santo. O padre Jonas Abid ficaria contente. Baixava o espírito da lua, que era um espírito redondo com umas certas manchas, o espírito de Saturno, de Júpiter, baixava todo mundo. Ele tinha os astros em delivery, tá claro? Magia negra. Ele podia falar que era magia natural, magia branca, que era usando meios naturais para atrair um espírito. Isso é um absurdo.
É magia mesmo. Então, esse autor, Walker, faz apenas a descrição disso como magia natural. Ele procurava também, ele dizia que era possível, fazer esses espíritos entrarem numa pedra preciosa. Então, pondo uma pedra preciosa num anel, o espírito ficava naquele anel. E podia trabalhar, a pessoa levando aquele espírito, então agia protegendo a pessoa. Tá certo? Também incorporado. Quer dizer, macumba. Tá entendendo, não? Macumba. Espírito ou demônio de magia. Macumba de terreiro. Você vai perguntar para o Fernando Henrique, que conhece um pouco disso. Quer dizer, magia negra mesmo. Mas como houve outros que faziam coisas ainda mais graves. Invocaram o demônio diretamente pelo nome dele. Por exemplo, Lazzarelli, que era um mágico italiano. Aí o Tiago vinha sem ser chamado pelo nome, o outro tinha que falar o nome dele. Isso. O Lazzarelli era humanista italiano. Fazia magia negra diabólica, não do Ficino. Ele foi um passo além. Ou então, Campanella. Ou então, Agripa de Netesain, que era um demônio tremendo, um feiticeiro tremendo. Esse é alemão. Todos eles discípulos do Ficino. Todos discípulos do Ficino. Também diziam que era possível, como ensinava o livro de Hermes, fazer um desses espíritos não entrar numa pedra, mas entrar numa estátua. Então a estátua falaria. Então o livro de Hermes tem longos trechos ensinando como fazer uma estátua falar e agir. Claro? Isso é muito interessante. Então, se fazia as estátuas falarem. Mas é claro que é um absurdo. A estátua não fala. É proibido pela lei de trânsito. Pode ver. O departamento desses jogos de trânsito é proíbe. Como a estátua vai falar? Não sabe? Não é possível. A escritura fala que a mula de Balaão falou. Mas é uma mula. Eu lembro da Academia Brasileira de Letras. Desculpe, acho que é por aí da sociedade protegendo as mulas. Ainda bem que eu sou educada. Quer dizer, que me protege, né? Simile gaudet. Então, o que é dizendo, então? Da mula de Balaão. Da mula de Balaão podia falar, mas uma estátua falar é proibido pelas leis de trânsito. Sempre disse isso. Entretanto, os livros antigos diziam que as estátuas de imperadores romanos falavam. Para ser imperador, tinha que ter 4 estátuas falando. Claro que é proibido. Claro que é proibido. Mas, evidentemente, assim como o Marcílio Ficino fazia entrar um espírito numa estátua, a estátua falava. Claro que a estátua não fala. É um demônio na estátua. E as estátuas dos imperadores que falavam, é impossível, isso é uma lorota. Ninguém pode... Ah? E os astecas do México. Tinha estátuas que falavam. Tá certo? Eu não sabia. Tinha estátuas que falavam lá. Falavam, né? É claro que não só os demônios dos astecas, as estátuas deles falavam. Como é que pode se acreditar que os gregos e romanos, tremendamente inteligentes, se viesse Aristóteles dar uma aula aqui, nós ficávamos tudo boiando. Éramos todos estudantes. Não morreríamos afogados. Podia jogar todo mundo na água. Porque eles sabiam muito, não sabemos nada. Como é que aqueles homens daquele tempo que ouviam Aristóteles, Platão, Sócrates, explicarem na rua? Como é que aqueles homens adoravam estátuas? Precisa ser louco. Os professores de história do ginásio, deuses egípcios, Osíris, Ísis e Horus, Sebek, Ra, então aqueles nomes lá, o estudante decora tudo. Na Grécia, quais deuses? Então, Juno, etc., isso é em Roma, né? Minerva, etc., Zeus e tudo mais, Afrodite. Aqueles deuses, pedaço de pau de pedra, como é que se mantinham sendo cultuados durante milhares de anos? Por homens que não eram intelectuais do século XX. Gente que tinha intelecto. Gente inteligente. Os egípcios eram geniais. Como é que é durante 3.000 anos aqueles deuses eles só se preocupavam em fazer túmulo? Claro, um noivo, minha noiva, uma moça em casamento, eu já vou acabar, só estou fazendo um túmulo para a noiva. Tá bom. O noivo para a noiva.
quer casar comigo? Já mandei fazer um tour, ó. Fazia apartamento, fazia tour. É porque as estátuas falavam, diziam eles, que era possível fazer um morto, o cadáver andar, falar, agir, ter filhos. Por 3.000 anos, uma civilização viveu para a morte. O Marcílio Ficino, o Renascimento, faziam feitiçaria. O que se fala do Renascimento das escolas é uma bobagem. O Marcílio Ficino era feiticeiro. Não era magia natural, magia diabólica mesmo. Então, os anéis, com pedras preciosas, com demônios dentro, que falavam com a pessoa. E estátuas que falavam, ídolos. Depois vem os protestantes dizer que a Igreja Católica adora estátuas. As nossas são estátuas. O que Deus proibiu fazer no primeiro mandamento? Ídolos. Não farás para ti ídolos que falem, que andam e que se movam de modo mágico.